Agora a gente vai falar com os nossos dois repórteres que cobrem o Palácio do Planalto no dia a dia. Murilo Fagundes está aqui em Brasília e Emily Ben, que está no Rio de Janeiro. Murilo, você que está acompanhando as movimentações do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Já se passaram aproximadamente 2 horas que o resultado das eleições tornou-se público com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou. O que ele está fazendo? O que a gente sabe a respeito do presidente neste momento? Oi, Guilherme, oi, Paulo, oi, todo mundo que assiste. Então, a gente está aqui em frente ao Palácio da Alvorada, que é onde o presidente Jair Bolsonaro está nesse momento. São 10h30 da noite, ele continua sem... Murilo, desculpa, a gente está ouvindo mal você. Se você puder pôr o microfone um pouco mais perto da boca, falar um pouco mais perto do microfone, tem muito barulho no fundo. Obrigado. Melhorou agora? Sim, tá ótimo. Perfeito. Então, como eu falava, o presidente Jair Bolsonaro está aqui no Palácio da Alvorada, né? Ele está isolado. Nós conversamos com algumas pessoas da campanha. Ele até pediu para que alguns não viessem até aqui. Ele não gostaria de receber nesse momento. Então, o presidente está isolado, está na dele e não fez a declaração oficial depois do resultado declarado. Então, aqui há jornalistas de vários países, todos posicionados aqui, sem saber até que horas, né? E o presidente segue lá dentro. Uma coisa que a gente traz, perto das 10h05 da noite, as luzes se apagaram aqui no Palácio da Alvorada, né? Então até há essa dúvida se o presidente se retirou mesmo para dormir. Há alguns interlocutores que dizem que ele realmente já se retirou para dormir ali, ficar realmente isolado. Esse é o sentimento do presidente neste momento. Então a gente segue aqui acompanhando, mas integrantes próximos garantiram ao Poder 360 que o presidente Jair Bolsonaro não quer receber muitas pessoas ali até do ciclo próximo a ele. Esse momento é de reclusão mesmo. Vários carros saíram aqui do palácio, inclusive do deputado Eduardo Bolsonaro, e a gente continua acompanhando aqui. Ok, Emily, como é que está a movimentação aí no Rio de Janeiro, próximo a onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa, na Barra da Tijuca? Oi, Guilherme. Oi, Paulo. Então, essa movimentação, na verdade, não está mais, né? Assim, por volta ali das 9 horas da noite, os apoiadores se desmobilizaram. A partir do momento que as urnas já estavam cerca de 98% apuradas, a gente já tinha um movimento bastante, assim, de desmobilização mesmo. A gente teve primeiro uma fase muito de indignação dos apoiadores. Então, no carro de som, a gente teve vários questionando, falando sobre fraudes, crimes eleitorais, criticando a atuação do TSE, inclusive do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e aí depois a gente teve um clima mais de frustração mesmo, e o movimento foi se desmobilizando. Uma coisa interessante é que nesses discursos inflamados, nessas críticas, né, nesses momentos que os apoiadores questionaram o resultado, chegaram a falar que não aceitariam a posse, que seriam a resistência, que o presidente ainda continuará como presidente por mais 2 meses, mas eles também esperavam muito um posicionamento. Então a gente tem essa base bolsonarista que aguarda o posicionamento do presidente, que, como o Murilo falou, se isolou, né? Inclusive, não foi só ele, assim, a gente teve um silêncio muito grande de parte de ministros, ainda não tivemos muitas manifestações públicas sobre o resultado e seguimos acompanhando. Emily, é algo bastante incomum um presidente não reconhecer o resultado das eleições, sobretudo, assim, é um caso inédito, nunca um presidente que se candidatou à reeleição perdeu no Brasil, é a primeira vez. Bolsonaro protagoniza esse momento histórico negativo. Dá para a gente falar, vocês conseguiram conversar com pessoas próximas a ele para saber se há uma estimativa ou uma previsão de que ele venha a se pronunciar em algum momento, seja hoje, seja amanhã? Olha, ainda é meio incerto. O que a gente ouviu é que poderia ser amanhã. Mas, como eu disse, realmente o presidente segue isolado. Como o Murilo mencionou, as luzes do Alvorada foram apagadas, né? O que é uma sinalização clara de que ele não quer ser incomodado. Ele estava muito confiante. Hoje, na votação mesmo, acompanhei ele votando na Vila Militar. Ontem mesmo ele falou também para jornalistas que esperava ganhar com 55% dos votos, né? O presidente sempre jogou muito para cima essa vitória dele, né? Mas a diferença acabou sendo muito pequena. Eu acho que isso até mostra, é até sintomático ver essa divisão, né, do país. Realmente uma diferença pequena de votos.
Guilherme, importante também Pergunta para você. O Murilo, ele estava falando aqui, vamos ouvir ele, que ele está lá Mas- na Alvorada. Murilo, fala com a gente. Oi. Importante dizer também, Guilherme e Paulo, que houve uma movimentação do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, né? Nessa semana eu conversei com alguns integrantes do Ministério da Defesa que dizem que aquele relatório final, né, ali das eleições deve sair em até 45 dias. Então, pode ser que o presidente Jair Bolsonaro, né, obviamente, como todos estão dizendo aqui, o presidente ele não tem essa previsibilidade de reações, né? Ele pode, enfim, abrir uma live de falar sobre o resultado, pode fazer uma declaração oficial, a previsibilidade não há ali a marca do governo dele, mas ele deve ali dizer que aguarda esse relatório final da defesa, que nós apuramos deve apresentar ali algumas inconstâncias do sistema eleitoral. Diferente do que muita gente espera, esse relatório ele não vai apresentar, por exemplo, chancelar ou não o resultado das eleições, até porque as eleições são seguras, são confiáveis, auditáveis, e isso todos os órgãos já testaram. Mas a defesa deve sim apresentar pontos que devem ser melhorados. Então o presidente Jair Bolsonaro deve também condicionar, né, as falas dele à espera desse relatório. Como nós dissemos, deve vir em até 45 dias. Então ainda tem muita coisa para acontecer. A reação dele é incerta. O presidente Jair Bolsonaro amanhã tem a sua agenda, a gente vai acompanhar tudo, mas tem muita coisa para acontecer e, enfim, a gente precisa realmente aguardar. Agora, Murilo, eu tenho uma pergunta para você e para a Emily, que é o seguinte. Esses movimentos de agora, quer dizer, desliga a luz na Alvorada, os apoiadores se desmobilizam da frente da casa particular do presidente no Rio de Janeiro, tudo isso são indicações, aparentemente, de que não haverá uma reação do tipo, olha, as eleições foram uma fraude, não vou reconhecer. Quer dizer, isso é um temor que existia, que existe talvez um pouco ainda. Agora, esses são sinais de que aparentemente esse movimento não haverá, quer dizer, pelo menos não agora. Será que é possível esperar que ainda haja esse risco depois de esfriar e assim a gente acordar amanhã com uma reação inesperada? Ou dá para imaginar que, olha, eles estão com uma reversão de expectativa em relação a essa coisa da reação? Eu não sei se a Emily gostaria de acrescentar, mas eu acredito, Paulo, que o presidente, se ele apostar nesse discurso de que houve fraude ou coisas do tipo, ele tende a ficar isolado. Isso porque alguns ministros já se pronunciaram sobre o resultado. O ministro Fábio Faria já foi ao Twitter, o ministro Ciro Nogueira, deputados da base aliada próximos a ele, como Carla Zambelli, já disse que será oposição a Lula. Sérgio Moro já reconheceu o resultado. Então, assim, se o presidente seguir se ele não reconhecer o resultado, ele tende a ficar isolado. Mas, como eu disse, pontos como esse relatório da defesa serão formas de dizer que as eleições podem ter tido inconsistências. Então, o presidente pode ali não dar uma declaração de apoio total ao sistema eleitoral, mas deixar ali no ar algumas perguntas para os seus apoiadores de que houve algum tipo ali de brecha ou de abertura no sistema eleitoral. Então, essa é a tendência de momento. Então, se ele seguir nessa, ou se ele insistir nessa ideia de fraude, coisa do tipo, ele deve ficar isolado, pelo menos em relação ao alto escalão e aos deputados e senadores aliados de seu governo. E completando também, a gente teve duas declarações recentes do presidente, bem no modo simples dele, bem direto, dizendo que quem levar mais, quem tivesse mais votos, levaria as eleições. Ele falou isso tanto no debate da Globo, quando ele afirmou que reconheceria o resultado, quanto ontem, aqui no Rio de Janeiro, na saída ali do hotel de trânsito. Ele também fez a mesma declaração nesse sentido, inclusive fez uma comparação com o Flamengo, né, que venceu a taça da Libertadores, e ele comentou, fez mais gol, levou. E aí, nesse sentido, falando sobre os apoiadores, apesar deles terem desmobilizado, Guilherme e Paulo, eu conversei com um dos organizadores que passou ali à tarde no carro de som, animando, conversando, e inclusive passando por todo esse processo de euforia e depois resignação, frustração, também passando por picos, né, de insatisfação. E o que ele falou para mim é que ele espera do presidente coragem, né?
E nesse processo de coragem, eu falei, tá, o que seria essa coragem? Ele mencionou, por exemplo, judicializar o processo. Então, eu acho que tem sim uma parte ali do eleitorado que espera uma reação mais contundente do presidente. Mas como a gente falou, como o Murilo falou, não seria uma escolha muito acertada nesse momento, né? Ele tende a se isolar e ele já declarou anteriormente que aceitaria o resultado. Então, ele pode fazer isso, pode fazer esses questionamentos de uma forma mais sutil, inclusive com o relatório das Forças Armadas. Como no primeiro turno, quando ele foi questionado se ele acreditava nas urnas, se ele acreditava que as urnas não tinham fraude, ele evitou responder e falou que aguardava esse relatório das Forças Armadas. Emily, Murilo, eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui ao longo da nossa live, que contribuiu bastante com a missão do Poder 360, que é fortalecer a democracia e inspirar.